Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 22 e 23 do livro Greta. Mas antes, segue um breve resumo do capítulo anterior. No capítulo 21, Felícia resolve fazer uma festa surpresa para Arthur e convida seus pais, Norberto e Catarina. Mas Arthur sai do escritório e vai direto para a Esfinge de Ouro. E lá tem uma bela surpresa, pois em vez de se deitar com Soraya, acaba ficando com Greta. Ao chegar em casa, já quase amanhecendo, ele encontra Felícia na sala, deitada no sofá, e ao olhar ao redor, entende o que aconteceu e se desculpa com Felícia, mas essa fica com muita raiva e diz que não foi ela quem planejou tudo isso, e sim sua mãe, e acaba indo para o quarto e batendo a porta, deixando Arthur triste e desolado também. Agora que você recordou do capítulo 21, já contando que você deixou seu apoio ao canal, vamos para o próximo capítulo. Capítulo 22. Felícia ouviu ao longe o ribombar de um trovão e abriu os olhos assustada, tentando identificar o lugar em que estava. Aos poucos, foi reconhecendo as paredes de seu quarto, as cortinas, os móveis. Soltou um suspiro de alívio e ergueu-se na cama, acendendo a luz do abajur na mesinha ao lado. Consultou o relógio despertador. 3 horas da madrugada. Tivera um sonho estranho com Tiago, Arthur e, imagine, Lourdinha. Há muito não sabia dela, desde aquele dia em que a encontrara numa loja. Por onde andaria? O sono foi embora e Felícia ficou desperta, sentada na cama, à espera que a chuva caísse. De repente, sentiu-se assustada. Era a primeira vez que sentia medo de trovões. Parecia que havia tido um sonho tenebroso e Lourdinha estava nele, dizendo-lhe coisas terríveis. Ou seria ela quem lhe dissera coisas terríveis? E que coisas seriam aquelas? Não se lembrava, mas algo em seu coração o apertou e ela sentiu um estremecimento. Estava com medo, nem sabia de quê. Levantou-se cautelosamente e abriu a porta, espiando pelo corredor às escuras. A passos vagarosos, aproximou-se do quarto de Arthur e encostou o ouvido à porta. Mas um silêncio aterrador veio lá de dentro. Com um calafrio, voltou-se rapidamente e sufocou no peito o grito de pavor que não chegou a sair. Levou a mão ao peito e, num suspiro mudo, desmaiou. Com o baque surdo no chão, Arthur despertou também, pensando que alguém havia entrado na casa. Abriu a porta do quarto e quase tropeçou no corpo da mulher. Felícia estava caída, lívida e gelada, e Arthur ergueu-a no colo, levando-a para a cama. Foi ao banheiro buscar um vidro de amônia e colocou-o sob suas narinas. Felícia inspirou aquele odor forte e revigorante e acordou tossindo. Olhou para o marido e recuou assustada. Você? Horrorizou-se. Quis me matar? O que está dizendo, Felícia? Não minta para mim, Arthur. Você quis me matar. Eu o vi segurando a faca. Faca? Mas que faca? Do que você está falando? Eu o vi, no corredor, com uma faca em punho, avançando para mim de forma ameaçadora. Ela parecia aterrada e Arthur confuso. Eu? O que há com você, Felícia? Ficou louca? Eu nem sabia que você estava lá. E o que faz aqui então? Escutei um barulho e encontrei-a caída no corredor. Você desmaiou. Desmaiei? É claro que desmaiei. De pavor. Felícia, controle-se e raciocine. Se eu quisesse mesmo matá-la, não acha que já o teria feito? Não sei. Se é como diz, se eu avancei para você com uma faca, por que não a cravei em seu corpo?
Por que iria fazê-la desmaiar para trazê-la para cá? Não vê que isso não faz sentido? Você sonhou, foi um pesadelo. Não foi. Eu estava acordada. Vi você se aproximando. Estava diferente, esquisito. Mas era você mesmo, tenho certeza. Pois eu posso jurar que não saí do meu quarto até escutar o barulho do seu corpo caindo no chão. Você está mentindo. Por que eu faria isso? Para assustar-me. Não acha isso um absurdo? Pode ser, mas que eu vi isso, eu vi. Você sonhou. Eu estava acordada. E o que estava fazendo no meio do corredor? Fui. Fui. Não sei. Acordei assustada e saí. Para onde? Para o meu quarto? Ela sentiu, contrariada. Você ia me chamar? Eu estava com medo, mas depois vi o seu olhar de ódio e me apavorei. Volto a insistir que foi um sonho. Eu não saí do meu quarto até você desmaiar. Mas fico feliz que tenha ido me chamar. Ela se remexeu inquieta e pigarreou, acrescentando indecisa. Não sei se ia. Talvez não fosse. Acho mesmo que não iria. Percebendo a sua confusão e a sua fragilidade, Arthur se sentiu ainda mais atraído por ela. Felícia estava linda, pálida e assustada, choramingando à meia luz. Não resistiu. Mais uma vez cedeu lugar no impulso e tomou-a nos braços, beijando-a avidamente. Na mesma hora, Felícia reagiu. Afastou-o com horror, mas dessa vez não ousou bater-lhe. Ao invés disso, levantou-se da cama rapidamente e correu para a janela, falando sem se voltar. Vá embora, por favor. Já estou melhor. A vontade que ele teve foi de correr para ela e estreitá-la novamente, dizendo-lhe o quanto a amava. Mas a frieza com que Felícia pronunciara aquelas últimas palavras tirou o seu ânimo, e Arthur voltou para o seu quarto cabisbaixo. No dia seguinte, não tocou no assunto. Felícia estava distante, como sempre, tratando-o como se fosse um estranho. Nem parecia que haviam se beijado na véspera. Depois que terminou o café, Arthur partiu para o trabalho. O que havia acontecido com Felícia na noite anterior que a deixara tão assustada? Não sabia. Ela dissera que o vira com uma faca na mão, o que era um absurdo. De qualquer forma, ela fora até o seu quarto, e era isso o que importava. Se não tivesse tido aquele sonho maluco, ou aquela ilusão, teria entrado e o chamado, e eles talvez pudessem ter se entendido. Com essa esperança, Arthur voltou mais cedo para casa naquele dia, comprou um buquê de rosas vermelhas e uma caixa de bombons e seguiu animado. Quando entrou, ela estava no quarto, e ele foi bater à sua porta. Mas Felícia não respondeu. Cedeu à tentação de desistir naquele momento e voltou para a sala, a fim de esperá-la para o jantar. Felícia desceu à hora de sempre e reparou nas flores e na caixa de bombons, mas não fez qualquer comentário. Foi para a mesa, tocou a sineta e Hermínia apareceu. Pode servir o jantar, ordenou sem emoção. Arthur estava sentido. Ela nem o cumprimentara. Sabia que ela havia visto as flores e fingira não tê-las visto, o que o desconcertou. Estava claro que ela não estava interessada em entender-se com ele novamente. Ainda assim, havia comprado os presentes e resolveu dá-los. Se ela não os quisesse, que os jogasse fora depois. Meio acabrunhado, apanhou as flores e a caixa de bombons e aproximou-se por detrás dela e exibiu primeiro a mão que segurava o buquê, e 5 segundos depois, com a outra, pousou a caixa de bombons sobre a mesa. São para você, anunciou na voz uma vibração de esperança. Com o olhar gélido, Felícia fitou as flores e os bombons, mas não se mexeu. Esperou até que Hermínia chegasse com o jantar e só então falou.
Hermínia, por favor, põe essas flores numa jarra, sim? A criada obedeceu sem dizer nada, apanhou as flores das mãos de Arthur e foi para a cozinha, ajeitá-las numa jarra de cristal. Não quer comer um bombom? Perguntou Arthur, ansioso. Caso não tenha percebido, a retrucou com voz glacial. Ainda não jantamos. Ele enrubesceu e foi sentar-se em seu lugar. Ela não precisava ser tão rude, e ele permaneceu calado durante o resto do jantar. Mal tocou na comida, esperando que ela lhe dirigisse alguma palavra de agradecimento. Mas Felícia parecia ignorá-lo. Terminou o jantar, comeu a sobremesa, limpou os lábios no guardanapo e levantou-se para se retirar. Arthur levantou-se também, e ela falou com indiferença. Com licença, boa noite. Virou-lhe as costas friamente, mas passou a mão sobre a mesa e apanhou a caixa de bombons, arrematando sem se virar. E obrigada pelos presentes. Aquilo não era o ideal, mas já era um começo. Ela podia não ter demonstrado entusiasmo, mas, pelo menos, não jogara nada fora nem atirar em cima dele. Na certa, não ligaria a mínima para as flores e daria os bombons para Hermínia, mas, pelo menos, não os recusara. Vendo-a se afastar, Arthur sentiu de novo aquele ímpeto de segui-la. Por que é que era tão apaixonado por ela? Felícia desprezava-o, maltratava-o, humilhava-o. Jamais em toda sua vida permitira que alguém o tratasse da forma como ela o fazia. Mas não conseguia reagir. Era como se algo o impelisse para ela. Durante um tempo, pensou se não seria sua culpa, mas depois teve certeza de que não. O que o ligava à Felícia não era nada além de amor. Por mais que ele lutasse contra aquele sentimento, era como se sentisse uma necessidade de conquistar o seu amor também, como se isso fosse primordial para sua felicidade. Poderia desquitar-se dela e levar a vida que bem entendesse. Sabia que o que ela estava fazendo era motivo mais do que suficiente para conseguir a separação. Mas não era isso o que ele queria. Sentia que, se separasse dela, estaria perdendo para sempre a oportunidade de reconquistá-la. Suspirou dolorosamente e levantou-se da cama, saindo para o jardim. Estava uma noite chuvosa, e a friagem úmida lhe fez bem. Foi caminhando pelo gramado e olhou para cima, para a janela do quarto de Felícia, que estava fechada, com as cortinas cerradas. O que será que ela estava fazendo? Em que estaria pensando? Por que deixara de amá-lo subitamente? Estava parado, os pensamentos longe, quando o movimento no andar de cima atraiu sua atenção. Sentiu-se sufocar. Felícia foi abrir a janela e deu de cara com Arthur parado no jardim. Na mesma hora, seu coração disparou e ela correu de volta para dentro, fechando as cortinas com rispidez. Por que é que a visão de Arthur a perturbava tanto, se ela já não o amava mais? Se já não o queria mais como homem? Porque ela ainda o amava. Por mais que Felícia lutasse contra si, sabia que ainda o amava. Embora não soubesse mais em que ponto de sua vida foi que perdera o ardor e a paixão. Ou será que não os perdera? Já não sabia mais. Capítulo 23. Ainda que amasse a esposa, Arthur sentia-se sozinho e carente, e as noites na esfinge serviam para aliviá-lo da solidão. Ainda mais agora que Soraya dera um jeito de levar Greta até ele, sem que ninguém soubesse. Sabia que o que estava fazendo não era certo, mas Greta era a única mulher, além de Felícia, com quem se sentia à vontade na cama. Ninguém percebera nada. Greta sempre se recolhia depois que Mauro saía, e quando Mauro voltava na noite seguinte, estava disponível para ele. Além disso, na hora em que ele e Soraya subiam, o movimento no salão ainda era intenso,
e apenas as meninas que estavam com clientes iam ao segundo andar. Mas Soraya era cuidadosa e não permitia que ninguém os visse. Até então, Diniz ainda não havia cobrado de Greta o preço que lhe exigira para deixar que ela dormisse com Arthur, e ela começou a pensar se ele não havia mudado de ideia. Certa tarde, porém, Greta estava no quarto se vestindo para ir à praia, quando Diniz foi bater à sua porta. Ao vê-lo, já sabia do que se tratava e abaixou os olhos com certa tristeza. Veio cobrar o que lhe devo? Vim. Foi só o que disse. Ela tirou o biquíni e vestiu um vestido jovial, enquanto ele a esperava do lado de fora. Quando ela saiu, Diniz sorriu e tomou-a pelo braço, saindo com ela para o quintal para apanhar o carro. As meninas já haviam saído e apenas Eunice a esperava. Aonde vai, Greta? Indagou Eunice, correndo atrás deles. Mudou de ideia? Greta e eu temos um negócio a tratar, justificou Diniz, certo de que podia contar com a descrição de Eunice. Eunice fez uma cara de dúvida e deu de ombros. Não sabia nada daquilo e achou estranho, porque Greta não lhe contara de sua combinação com Diniz. Voltou para dentro e Diniz e Greta saíram de automóvel. Aonde vamos? Perguntou ela após alguns minutos de silêncio. A um lugar que conheço. O lugar era um quartinho alugado num sobrado em frente à linha de trem, e Greta torceu o nariz de insatisfação. Não podia ter arranjado coisa melhor? Desculpe-me, Greta, mas não podia me arriscar a sermos vistos perto de casa. Aqui, pelo menos, estaremos seguros e longe de olhares indiscretos. É barulhento, reclamou quando um trem passou. Por favor, Greta, não reclame. Pode não ser o ideal, mas por enquanto serve. Coberto de desejo e ansiedade, Diniz aproximou-se dela e tomou-a nos braços, beijando-a com ardor. Ela correspondeu ao beijo, tentando não pensar em Arthur, e agiu conforme ele queria. Fez tudo o que ele esperava que ela fizesse e não reclamou de nada. Ao final, Diniz parecia satisfeito. Estalou-lhe um beijo nos lábios e comentou feliz. Não sabe o quanto esperei por esse dia. Ela não respondeu. Queria que estivesse tão feliz quanto eu. Diniz, por favor. Não importa. Eu a amo tanto. Não sei como pode me amar. Não sinto nada por você. Não gosta de mim nem um pouquinho? Não queria que você sofresse, Diniz. Apesar de tudo, gosto de você. Só que como amigo. Para mim, já é o suficiente. Greta pensou por alguns minutos e continuou. E Soraya? Ela gosta de você. Mas eu não gosto dela. Acho que estamos na mesma situação, não é? Gostamos de quem não gosta de nós e dispensamos aqueles que nos amam. Não é engraçado? Seria, se não fosse triste. É engraçado sim. Soraya que ama Diniz, que ama Greta, que ama Arthur, que ama a esposa, que não ama ninguém. Soa mais como um melodrama de fotonovela. Como foi que descobriu este lugar? Tornou, tentando mudar de assunto. Viu o anúncio nos classificados. A proprietária é uma mulher gananciosa e não se importou quando eu lhe disse que precisava do lugar para encontros com minha amante. Greta não deixou de sorrir. Diniz até que a surpreendera. Não era nem de longe o homem que ela julgava que fosse. Fazia a ideia de Diniz como daqueles homens que só esperam da mulher, que vivem cobrando tudo e que não dão nada em troca. Um egoísta que só pensa em si e não liga a mínima para o sentimento da mulher. Mas Diniz não era nada disso. Era carinhoso e atencioso, e esforçou-se ao máximo para lhe dar prazer. Greta até que gostou, embora sentisse que nunca poderia se apaixonar por ele. Fazer sexo com ele era uma coisa e podia ser prazeroso.
Mas amá-lo já era outra história, e ela tinha certeza de que jamais o amaria como ele esperava. Será que já não é hora de voltarmos? Indagou, consultando o relógio de pulso. Já são quase 6 horas. É uma pena, mas acho que temos mesmo que ir. Só que não podemos ser vistos juntos. Mas nós não saímos juntos? Porque eu sabia que todas as garotas estavam na praia e Valente estava dormindo, mas não podemos chegar juntos. Já pensou se Soraya vir? O que pretende? Vai me deixar aqui? É claro que não. Vou colocá-la no táxi e seguirei no meu carro. E o que farei se Valente ou uma das garotas perguntar onde estive? Sim, porque elas vão perguntar, ainda mais se eu começar a sair com frequência. Já pensei nisso. Você dirá que uma tia chegou do Piauí. Uma tia? Ora, Diniz, mas que disparate! Então não vê que isso não vai convencer ninguém? Ao contrário, vai convencer todo mundo. Uma tia não pode saber o tipo de vida que você leva, e você terá que visitá-la em sua casa. Dirá a ela que dorme no serviço e que por isso ela não poderá ficar com você. Ninguém tem por que desconfiar. Mas essa tia vai surgir assim, do nada? Diremos que você se corresponde com a família e que ela lhe mandou uma carta. Não sei não. Confie em mim, Greta. Ninguém vai desconfiar. Você vai estar lá todas as noites, como sempre, pronta para receber o Mauro. E depois, não vamos sair todos os dias. E você? Eu? Matriculei-me num curso de inglês. Você o quê? Bem, foi o que disse a Valente, que queria estudar inglês. Essa é boa. Espere só até ele lhe perguntar alguma coisa. Não vai perguntar nada. Valente não está nem um pouco preocupado com isso. Se você diz... Não se preocupe, sei o que estou fazendo. E agora vamos embora. Já está ficando tarde. Sem discutir, Greta tomou o táxi e deu o endereço de A Esfinge ao motorista. Diniz chegou cerca de 1 hora depois de Greta, que já estava tomando banho e se arrumando para a noite. Ele cumprimentou a todos com um aceno e subiu correndo também. Valente viu quando ambos chegaram e notou o ar de felicidade de Diniz. Embora desconfiado, não disse nada. Não queria acreditar na sombra de desconfiança que perpassara na sua mente. Era honesto em seu negócio e esperava que Diniz também o fosse. Se eles haviam assegurado a Mauro que Greta não dormiria com ninguém mais na Esfinge, significava que ela só dormiria com ele e com mais ninguém, incluindo os patrões. Mais tarde, Mauro foi um dos primeiros a chegar. Vinha ávido pelo corpo de Greta e nem esperou que ela pedisse as bebidas ou o levasse para dançar. Subiu com ela imediatamente, para a contrariedade de Greta, que não estava com a menor disposição para aquilo. A tarde com Diniz fora cansativa, e aturar as taras de Mauro seria demais. Mas ela não podia recusar, ou Valente se zangaria, e ela poderia perder as esperanças de ver Arthur novamente. Isso já está ficando perigoso, reclamou Arthur, após Greta lhe dizer que quase havia sido vista por uma das meninas. E se Mauro descobrir? Espero que isso nunca aconteça. Do jeito que ele é até capaz de me matar. Deus me livre, não diga isso nem brincando. Mas é a verdade. Ele é muito possessivo e orgulhoso, e não gosta de você. Ainda não perdoou por aquela briga. Arthur suspirou e virou-se para o lado na cama. Aqueles encontros já estavam ficando mesmo muito complicados, mas ambos haviam chegado a um ponto em que ele não podia mais prescindir do corpo de Greta. Sabia que havia outras moças disponíveis, mas já se acostumara a Greta. Além disso, havia algo nela que o atraía, e não fosse por Felícia, teria tirado-a daquela vida e se casado com ela. Mas Felícia ainda era dona de seu coração,
e ele não gostaria de separar-se dela. Só que ela não o queria mais. Tratava-o como se ele fosse uma espécie de praga ou aberração. Estava se tornando tão distante e fria que já estava ficando praticamente impossível lidar com ela. De repente, percebeu que já não sentia mais prazer em voltar para casa e ficava arranjando desculpas para permanecer na rua até tarde. Amava Felícia mais do que qualquer outra, mas chegava um momento na vida de um homem em que tinha que optar pelo amor a uma mulher ou a si mesmo. E ele já estava ficando cansado de ser humilhado e escorraçado por ela. Com Greta era diferente. Ela era carinhosa e gostava dele de verdade. Além disso, era companheira e amiga, e sabia compreendê-lo e respeitá-lo quando estava triste ou não queria conversar. Por que então que não ficava com ela? Se ele fosse desquitado, bem se atreveria a pedir-lhe que fosse morar com ele. Desquitado. Por que não? Felícia já não o amava mais mesmo, e talvez fosse a hora de pedir-lhe o desquite. Se ela recusasse, se dissesse que ainda o amava, deixaria Greta onde estava e voltaria para a mulher. Mas ele sabia que não era isso que iria acontecer. Felícia era até capaz de se sentir aliviada. Estive pensando, divagou com um olhar aliado. E se eu o atirasse daqui? Como assim? Se eu montasse um apartamento para você e a tirasse dessa vida? Está falando sério? Estou. Andei pensando nisso. Gosto de você e não estou satisfeito em ter que dividi-la com Mauro. E Felícia? Felícia não me ama mais. Há muito deixou de me amar. Se é que me amou um dia. Vai deixá-la? Vou. Isto é, pretendo. E se ela não quiser? Arthur a encarou com seriedade. Gostava muito de Greta e era um homem por demais sincero e leal para enganá-la. Olhando fundo em seus olhos, afirmou: se ela não quiser, fico com ela. Foi o que imaginei. Mas ela não vai querer. Precisa ver como me trata. Como se eu tivesse alguma doença ou algo do gênero. Ela me despreza e eu não posso mais suportar. E é só por isso que pretende me tirar daqui? Que outro motivo mais poderia haver? Estou infeliz no casamento. Gosto de você e não quero mais que Mauro a toque. Greta fitou-o emocionada. Era a primeira vez que ele demonstrava sinais de afeto. Arthur sempre a respeitara e a tratara bem, mas deixara claro que amava a esposa e que voltaria para ela assim que ela estalasse os dedos. Sequer quisera pagar pela sua exclusividade e aceitara dormir com qualquer outra moça. Mas agora parecia realmente interessado em ficar com ela. Greta sabia que ele não a amava como amava Felícia, mas o fato de lhe propor que fosse viver longe dali já era um bom começo. Sei que o que diz é sério, mas tenho certeza de que Felícia não o deixará partir. Ela pode não amar você, mas não vai querer perder o marido e se tornar uma mulher desquitada. Não creio, pois pode acreditar. Ela vai lhe pedir para ficar, e você vai concordar. Durante alguns minutos, Arthur ficou pensando no que ela lhe dissera. Talvez ela tivesse razão, e se Felícia lhe pedisse para ficar, ele não teria coragem de partir. Mas precisava ter certeza. Se Felícia não o amava mais, então ele preferia mesmo desquite. Era muito duro viver sem amor, sendo desprezado e humilhado todos os dias. Veremos, divagou Arthur. Quando é que pretende falar com ela? Amanhã mesmo. Não vejo por que adiarmos mais isso. À noite, virei para lhe dizer o que ficou resolvido. Estarei aguardando, cheia de ansiedade. Já era muito tarde e Arthur encerrou a conversa com um beijo. Pouco depois, Soraya voltou ao quarto para buscá-lo
e ele se foi. Greta saiu sorrateiramente e voltou ao seu próprio quarto, atirando-se na cama e pensando no que ele lhe dissera. Aquilo era o que mais desejava na vida. Poderia até se considerar casada com Arthur. Ela cozinharia para ele e faria tudo para agradá-lo. O que mais poderia querer? Enquanto isso, a caminho de casa, Arthur ia pensando. Precisava ser forte. Felícia já estava passando dos limites e ele precisava reagir. Por mais que a amasse, tinha que tomar uma decisão. Não podia mais deixar que a mulher o tratasse feito lixo. Um pedido de desquite poderia até servir para amedrontá-la e fazer com que ela o respeitasse mais. Se isso não acontecesse, era porque ele e Felícia já não tinham mais esperanças juntos. E o desquite seria a melhor solução. Continua no capítulo 24. Até lá!